Boa noite, queridos! Vamos começando mais uma live por aqui. Hoje vamos falar da vida pregressa do terapeuta holístico e de algumas outras formas, né? Existem tantos títulos para o terapeuta holístico. Boa noite, amados, sejam todos muito bem-vindos. Tô aqui com o meu tambor esperando vocês, com muita alegria para um bate-papo tranquilo, gostoso, fluido, mas espero que para quebrar mais alguns paradigmas, desmistificar um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre o xamanismo. Tudo bem, Rosa, Beatriz, Carlinha? Já vi algumas pessoas por aí. Beijos. Débora, minha linda, saudade de você. Arro! E já falando um pouco dessa vida pregressa aí dos terapeutas, é mais ou menos assim. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. Arro! Olha quanta gente linda chegando por aí. E o terapeuta é essa metamorfose ambulante. A Iraneide, que saudade de você. Thaís, querida, Alicia, Fabinho. Sejam todos muito bem-vindos. Fernanda, sempre presente. Arro! A vida pregressa dos terapeutas. O que isso quer dizer? Ai, que bacana, né? Muito bem. Algumas pessoas têm uma visão meio romantizada, né? E eu quero saber aí também da opinião de vocês no decorrer, aí vocês vão colocando aí, se der tempo, né? Que eu sou meio lenta. Chegou, minha amada? Sou meio lenta para ler, às vezes não dá tempo. Mas vai colocando os comentários de vocês aí pra gente enriquecer o nosso papo. Porque live é por isso, né? Porque vocês estão aqui comigo, né? E a gente pode interagir. Arro? Então sejam todos muito bem-vindos. Cássia, Carol, Elaine. E eu tava falando da visão que muitas vezes romântica até, que as pessoas têm sobre aquele ser que se torna terapeuta, né? Então, fica às vezes com uma ideia de que alguém que se torna um terapeuta, alguém que trabalha com transformação, que trabalha como um psicanalista, espiritualista, como um terapeuta xamânico, como um reikiano, não importa. É uma pessoa que teve... Essa live é sobre a vida pregressa dos terapeutas, tá? Quebrar padrão, desmistificar a espiritualidade e o xamanismo. Muito bem. Então, que é uma pessoa que sempre seguiu as regras, que sempre seguiu as normas, né? Aquela pessoa perfeita, né? Que sempre teve um coração generoso, sempre viveu para o outro, não é verdade? Então, não é bem assim, tá?
se a gente for olhar até alguns arquétipos, né? Siddhartha, né? O Buda, por exemplo, se a gente pegar aí a questão do Siddhartha, do Buda, a gente vai ver a história dele. Então, até os 30 e tantos anos, ele viveu uma vida totalmente voltada só para ele, né? Uma vida totalmente ligada no luxo, né? No conforto, né? Ele casou, ele teve filho, né? E aí o que ele fez? O que Siddhartha fez? Siddhartha abandonou a esposa e o filho e saiu pelo mundo, não é verdade? Então, nós aqui sempre seremos luz e sombra, então as nossas ações elas vão ser boas de determinado ponto de vista e ruins de outro, né? Então depende de para quem está olhando. Então para uns, nossa, ele foi extremamente generoso porque abdicou da sua vida, abriu mão, depois de ter vivido 30 e tantos anos nessa vida de luxo, né? Ele abriu mão dessa vida pelas pessoas e tudo mais. Mas do outro ponto de vista, ele foi um pai que abandonou o filho. Ele foi um esposo que abandonou a mulher, né? Então a gente tem uma visão, às vezes, muito romântica do que é uma pessoa e qual é o caminho que uma pessoa trilha para poder se tornar, de repente, um terapeuta. Dentro do xamanismo, a gente fala do caminho do guerreiro, né? E fala também do guerreiro ferido. Então, dentro das tradições de algumas culturas indígenas, uma pessoa para se tornar um guerreiro, né? Ou uma guerreira, porque em várias tribos tem as suas guerreiras também, ela precisa passar por diversos desafios, né? Como, por exemplo, ficar lá no meio da mata durante um tempo longo, sem nenhum tipo de auxílio, sem nenhum tipo de recurso, sem nenhum tipo de facilidade, e ele precisa sobreviver aos desafios da própria floresta, né? De dormir ao relento, de ter que se alimentar das plantas, dos insetos, caçar seu próprio alimento, de enfrentar, de repente, algumas feras. Então ele vai ter os seus próprios desafios, entre uma série de outras cerimônias que são feitas dentro da tribo para a pessoa passar. Por quê? Por sentimentos, por emoções, porque todos nós somos dotados de instinto. Todos nós temos a nossa parte animal, né? Então não existe nenhuma pessoa humana, né, nesta terra, não existe e não existiu nesse plano que nós vivemos, que não sinta raiva, que não sinta ódio, que não sinta tristeza, que não sinta carência, que não sinta todos os tipos de emoções, tanto chamadas positivas quanto negativas, né? Então, um terapeuta é um ser humano, em primeiro lugar. Então, ele é gente. E esse guerreiro ferido, ele passa por diversos desafios para poder o quê? Olhar para os seus instintos também. Olhar para a sua forma, para a sua parte animal, que tem coisas maravilhosas, que traz diversas forças, mas que precisam ser desenvolvidas para serem usadas com o coração, né? Com a inteligência do sentir, né? Então, é justamente para que as pessoas possam olhar para a sua sombra, não negar as suas sombras e aceitá-las e começar o quê? A se desenvolver com elas. Então, dizem que uma pessoa lá na tribo, né, dentro das tradições xamânicas, uma pessoa para se tornar xamã, né, que para a gente seria o curador, seria o terapeuta, né? Então, o xamã, ele é o guerreiro ferido. Então, ele é colocado sobre diversos desafios, inclusive o desafio da morte,
né? Dizem que para se tornar um xamã, a pessoa ela precisa ter vivido experiência de quase morte. Arro? Porque quando vive-se uma experiência de quase morte, as pessoas atravessam determinadas dimensões, determinados portais e acessam, né, ali alguns talentos. Arro? E aí? E para trazer isso para a civilização? E trazendo isso para o nosso contexto mais urbano, né? Então, para ser um terapeuta holístico ou para ser um terapeuta xamânico, necessariamente você tem que ir para o meio da floresta e viver os desafios da floresta. Você precisa ser amarrado a um tronco embaixo do sol, a pino, durante horas para poder desenvolver-se como um ser humano? Não, gente. A nossa floresta é a nossa sociedade. A nossa floresta é a nossa vida. O que a gente pensa que para a gente seria extremamente difícil, extremamente desafiador, né? Em termos de, nossa, imagina você sem nenhuma habilidade sobre lidar com arco e flecha, nenhum conhecimento sobre plantas nativas, né? Você no meio da floresta sem esse conhecimento, sem saber que tipo de inseto você pode comer, que tipo de bicho você pode comer, como fazer ali um instrumento, né, com os recursos da natureza mesmo para sobreviver. Imagina você lá no meio da floresta, difícil, né? Agora imagina um índio, uma pessoa de uma tribo sendo colocada dentro da civilização. Também um baita de um desafio. Então, na verdade, nós já vivemos os nossos desafios na vida que a gente tem. Arro? E ao contrário do que muitas, exato, verdade, estamos cercados e lutando e matando um leão por dia. Exatamente. Só que o nosso arco e flecha é outro, né? A nossa floresta na hora de caçar o nosso animal é outro, né? Então, cada qual no seu saraqual. Eu sempre digo, para você se tornar um terapeuta xamânico, por exemplo, você não precisa ser índio, até porque o pessoal teve aula comigo ontem, foi a primeira aula do curso, e lá eu falei, xamanismo não é sobre cultura indígena, abrange muito a cultura indígena, as práticas xamânicas honram muito as culturas indígenas, mas o xamanismo é a cultura ancestral, é tudo que é voltado, né, para magia, para transcendência, para transformação, que tem relação direta com o relacionamento com a natureza, com as forças da natureza. Então não é só coisa de índio. Então, para você ser um terapeuta xamânico, você não tem que virar índio, né? Porque o universo, ele é sábio, e a gente, né, enquanto o espírito, a gente enquanto eu superior, né, também, nós sabemos, nós viemos dentro de uma determinada tribo, dentro de uma determinada cultura, dentro de uma determinada sociedade, porque era aqui que era para nós estarmos, né? E é exatamente isso que é evoluir, exatamente isso que é se relacionar com verdade e com consciência. Ao invés da gente ficar querendo ser outra coisa, é a gente assumir o que nós somos, ser quem nós somos e nos manifestarmos em essência, né? Dentro daquilo que nós viemos, do papel que nós viemos cumprir nessa experiência de vida. Então, se o papel que eu tivesse que cumprir nessa experiência de vida fosse ser índio, eu nasceria numa tribo. Arro? Se fosse para ser outra coisa, eu nasceria de outra forma, outra coisa, em outro lugar, né? Então é justamente essa visão que muitas pessoas têm que, olha, para ser um terapeuta, você tem assim, olha, existe uma regra. A pessoa tem que falar devagar, a pessoa tem que ser calminha, a pessoa precisa, não pode falar palavrão, a pessoa não pode beber, não pode dançar. Não é isso, gente, né? Não existe. Cada ser veio para manifestar uma essência. Arro? E
via de regra, quando a gente vai, eu tô falando isso por experiência mesmo, eu atuo como terapeuta há 10 anos. E antes disso, eu comecei, né? Pouco antes disso, eu comecei a me desenvolver como terapeuta. Então, eu me tratei com terapias, eu tive contato com terapeutas. E aí a gente começa a fazer curso. No meu primeiro curso de formação, a sala começou com 80 alunos. Imagina só, né? Então, 80 alunos. Terminou com 30 e poucos, né? Mas tudo bem. Mesmo assim, a gente interagia ali com as pessoas. E à medida que eu fui entrando na equipe dos terapeutas e fui começando a atuar, a gente começa o quê? A criar um pouco mais de vínculo, criar um pouco mais de proximidade. E a gente começa a conhecer a história também dos outros terapeutas. E eu vou dizer para você que a vida pregressa, né, da grande maioria dos terapeutas que eu conheço, valida essa história do guerreiro ferido. Porque na grande maioria são pessoas que tiveram diversas experimentações. São pessoas que tiveram o que é chamado e considerado índole duvidosa, né? São pessoas que se viram em situações de traição, são pessoas que se viram envolvidas com drogas, são pessoas que eu já conheci ex-presidiários, excelentes terapeutas, né? Pessoas que cometeram abortos, pessoas que fugiram de casa, pessoas que infringiram leis, né? Pessoas que conviveram em ambientes bastante deturpados, pessoas que passaram por grandes dificuldades na vida. Por quê, gente? Por quê? Então, para você ser um terapeuta holístico, você não tem que ter tido uma vida de santo. Não! Aliás, eu acho que os terapeutas mais qualificados são aqueles que estavam muito perdidos na vida mesmo, né? Numa parte da sua vida. Por quê? Porque justamente a base do bom terapeuta é a empatia. E a empatia, você não consegue ter empatia por alguém se você não conhece o processo que esse alguém está vivendo. Então, até dependendo do caminho de vida de cada um, do caminho de vida, né, que aquele terapeuta vai ter, porque eu posso ser uma terapeuta especializada em mulher, em tratar traumas femininos. Então, provavelmente, eu vou ter aí um histórico de vida ou de abuso, ou de abusar, né? Ou de ser submissa, ou de sofrer isso, ou sofrer aquilo. Então, eu vou ter aí um passado que vai me trazer uma bagagem, né? Até para despertar o desejo, porque se eu não tenho a dor em mim, se eu não vivi a dor em mim, primeiro eu desperto o desejo de me transformar, de me curar, né? E a partir desse desejo, isso é bom para mim, é tão gostoso que eu quero multiplicar isso. E é isso que faz a pessoa ter vontade de ser terapeuta, né? É a vontade de multiplicar um bem que ela viveu. É a vontade de compartilhar um aprendizado que ela experimentou, né? Então, para você entrar em empatia, você tem que ter, de certa forma, de um jeito ou de outro, algum conhecimento de fato, né? Então, por isso que o histórico das pessoas que se tornam terapeutas são históricos carregados, né? Dentro do nosso julgamento de certo e errado, é um histórico de muitos erros mesmo, né? De muitas falhas. Dá um up na escolha de ser terapeuta. Porque tira o peso, né? Tira o peso, aquela cobrança que o terapeuta é aquela pessoa perfeita, né? Que nunca come bola, que nunca tem um ato falho, que nunca, sei lá, né? Transgrediu uma regra, mentiu pro pai e pra mãe. E não é bem assim, tá?
Então o terapeuta, para entrar na empatia, porque empatia é você sentir, né? Entrar em conexão, acessar o campo de uma outra pessoa e trazer a sensação dela. Só que eu não consigo dar, eu não consigo manifestar nada que já não tenha existido em mim ou que exista em mim, né? Então eu preciso ter um histórico aí, eu preciso ter uma vivência, eu preciso realmente ter a experiência de vidas, né? Quem não tem sombra, quem não tem contas, né? Pensa que terapeuta não tem nada disso? Tem! Aliás, Arthur, muito legal você colocar isso daí, porque é muito engraçado, né? E o terapeuta, ser terapeuta, gente, imagina, olha que investimento. Primeiro que a gente faz um projeto de vida, presta atenção, olha só, a gente mental abstrato, a gente eu superior, né? Faz um projeto de vida para vir ter uma experiência de vida que já tem lá calculado, friamente calculado, um monte de desafio, né? Um monte de curva, né? Para a gente poder desenvolver a experiência de vida para no futuro, né? Conseguir entrar em empatia dos demais seres humanos que você vai terapeutizar. Olha só, cara, é uma puta doação, né? É um grande investimento de amor, não é verdade? Não é verdade? Então, aí vem aquela história de que a terapeuta não pode cobrar. Gente, fala sério. Quem não tem conta para pagar, como o Arthur falou? Eu nunca pude chegar lá na Electro, que é a companhia elétrica daqui de Atibaia, e falar assim, olha, gente, se vocês me derem a luz, eu dou reiki para vocês, eu faço uma limpeza por sálvia. Ninguém aceita isso. Então, o terapeuta é gente. O terapeuta passou por diversos desafios e ele também passa por diversos desafios. Todos os instintos, né, que existem em todo ser humano, permanece também no terapeuta. A diferença é que a gente vai praticando cada vez mais, né, tudo aquilo que a gente vai desenvolvendo e aprendendo com os nossos próprios clientes. Existe uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, que é o quê? Todo terapeuta tem assistido o cliente que merece. Né? Ou seja, você vai atrair para você pessoas que estão trazendo processos que vão mexer nos seus processos internos, que vão trazer de alguma forma algo ou que você já vem trabalhando a vida inteira ou que você está trabalhando nesse momento, né? Com semelhanças, tá? E na energia. Então, imagina uma pessoa que atende de tudo, né? Ela é muito mais, ela tem uma bagagem muito grande. Então não existe essa exigência de você ser perfeito, porque aqui não existe perfeição. E falando em sombras, né? Que essa coisa de que é luz, 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 luz. Amado, quanto mais luz você tem, maior é a sua sombra, neném. Então, assim, não tem essa coisa de que eu sou perfeito, que, nossa, eu nunca falho, que eu não odeio. Até porque quem não odeia, não ama, né? Porque nós estamos no mundo dual, um mundo onde as polaridades precisam estar unidas para que algo aconteça, né? Falando até mesmo de Jesus, né? Se a gente for desmistificar aí um pouco a questão de Jesus, né? Um ser incrível. E eu vou dar até aqui algumas informações, que são informações de contato mesmo com o que eu chamo dos meus guias, né? Com o que eu chamo das minhas consciências divinas que se comunicam comigo e me trazem informações de diversas áreas. Jesus era um ser humano, né? Ele nasceu, ele se materializou como uma personalidade,
com o ser humano biológico, né? Porém, ele trazia nas células do seu corpo, na biologia do seu corpo, uma evolução molecular que permitia que ele pudesse vibrar o seu ser crístico, né? Acessar o seu ser crístico em terra, em matéria, sem explodir, sem morrer, né? Porque, na verdade, o nosso corpo físico, né? O nosso corpo humano, biológico, se nós manifestarmos toda a luz que nós somos, além das sombras que nós temos, né? Não aguenta, tá? Não aguenta. Mudando um pouquinho, nossa, uma coisa vai puxando a outra. O samadhi, o estado de samadhi, que é o estado de iluminação, né? Superior, aí, digamos assim, ele é semelhante a um gozo, né? Ao gozo sexual, por exemplo. E por que o gozo ele tem que ser rápido? Por que o gozo não dura minutos, não dura horas, dura apenas alguns segundos? Porque justamente nós entramos numa frequência, numa alta frequência vibracional tão grande que se durasse mais tempo nós teríamos um infarto. O corpo não aguenta. Então, voltando a falar de Jesus, dentro das informações que eu tenho aí, que eu recebi. Então, a estrutura molecular, biológica do corpo de Jesus, ela era bem mais avançada do que a nossa. Então, tinha capacidade de manifestar mais luz do que nós somos capazes de manifestar. Então, ele acessou esse ser crístico, né? Então, esse ser crístico, só que para ele acessar, precisou de todo um processo. E quando a gente tira um pouco o olhar religioso sobre a história de Jesus, a gente pode ver aí sim uma pessoa, né? Uma pessoa que gostava muito de festa, uma pessoa que vivia, não se fala muito, né, do tempo da adolescência de Jesus, da juventude de Jesus. De repente ele era criança, aprendeu a ser carpinteiro, já mostrava lá aquela personalidade dele irada, né, porque ele contestava lá os mestres e tudo mais, então já mostrava uma personalidade, sei lá, de um ariano, né, de um leonino, não sei. Então, já mostrava essa tendência. Aí já tem vários relatos das revoltas de Jesus, né? Ele era um revolucionário, né? Mas qual é a história da adolescência e da juventude? Ninguém conta. Mas a gente sabe que ele gostava de festas, a gente sabe que ele gostava de vinho, né? Então, imagina, tanto que acabou o vinho na festa, não pode, vamos transformar água em vinho, porque o vinho não pode faltar, né? E o que foram lá os 40 dias no deserto, por exemplo? Nada mais, nada menos que Jesus enfrentando as próprias sombras, né? Inclusive, se vocês forem ver, a quaresma, que poderia ser, que é o período mais ou menos de 40 dias lá do deserto, de Jesus no deserto, enfrentando as próprias sombras, aqui no Brasil acontece quando? No verão, né? Então, para Jesus, esse período foi o quê? No inverno, né? E o inverno é o quê? O inverno é a estação de nós refletirmos sobre as nossas sombras. Eu acho muito mais capaz de Jesus ter sido ariano, leonino, do que qualquer outra coisa, né? Mas, enfim, eu não sei, eu só dei um exemplo, tá? Eu só fiz uma referência. Mas, enfim, até porque ninguém sabe quando Jesus nasceu de verdade, tá? Com certeza não foi, com certeza absoluta, não foi em 25 de dezembro, tá? Isso eu posso garantir para vocês. Mas, enfim, voltando. Então,
esse período dos 40 dias é o período durante o inverno, que é o período da gente refletir mesmo, da gente olhar para o nosso interior, da gente querer encarar os nossos desafios, né? E transcender, e transformar, e parar de julgar, de compreender, de olhar qual é o lado positivo, qual é o aprendizado que isso me trouxe. Existe essa que ele era de peixes, tem também pela evolução, pela empatia, mas deve ter lá a lua dele no mínimo ou é em Áries ou é em Leão. O signo solar pode ter sido peixes, mas que ele tinha lá um Áries e um Leão, pode ter certeza, porque era um revolucionário. Ele também ficava revoltado, né? Arrumava suas encrencas. Então, eu acho que tinha isso também. Mas voltando, né? Então, todos nós temos que olhar para nossas sombras. Como olhar para nossas sombras sem conhecê-las? Sem ter vivido essa sombra, sem ter manifestado essa sombra, né? Então, não é possível. Então, muitas histórias, né, do terapeuta são histórias realmente envolvendo diversos questionamentos, diversos riscos, né? São pessoas muitas vezes que são taxadas, rotuladas, né, com doenças psiquiátricas, por exemplo, tá? Fibromialgia, esquizofrenia, bipolaridade, pânico. Cara, olha só, né? Não corta a onda, né, do Jesus Ariano. Vocês gostaram disso? Então, são pessoas que às vezes são taxadas de loucas, né? E que trazem aí essa quebra de padrão total. Então, assim, se no teu coração, né, você fala assim, poxa, eu tenho uma vontade de ser terapeuta, mas sei lá, eu tenho tanto pecado, eu tenho tantos erros, eu tenho um passado tão horrível, então eu não mereço, eu não posso. Mano, na boa. Na boa, se a pessoa teve essa vida tão tranquila, tão calma, tão certinha, ela realmente não merece ser terapeuta, porque ser terapeuta não é tão fácil assim não, gente. Eu acho que ser terapeuta já é justamente, né, para poder transformar através de nós tudo aquilo que a gente trouxe aí de carga do passado. Então, não precisa isso, tá? Esquece isso. Todo mundo que veio com esse desejo de alma, essa vontade de alma de ser terapeuta, a vida vai te dando sinais, vai te dando indicações. Então, assim, desde que eu sou criança, tá? Desde que eu sou criança, na verdade, me diziam dentro da religião que eu precisava desenvolver a minha mediunidade. Agora, como que eu ia desenvolver a minha mediunidade no sentido religioso, né? Porque a religião é sim um caminho para muitas pessoas, mas não é o meu caminho, né? E não é o caminho de alguns seres que já vieram para quê? Para auxiliar o outro a empoderar. Deixa eu ver aqui, Ana. Acho que quanto maior as sombras que foram acolhidas, mostra até onde você pode conduzir as pessoas, ao meu ver. Logo, quanto maior seu processo, maior pode ser o seu poder de cura e condução. Concordo com você, Arthur. É bem isso mesmo, porque conduzir alguém com teoria, cara, olha, vamos falar a verdade? Peraí, agora voltou. Deu uma pausada aí, mas voltou, gente. Vamos imaginar aí, eu sei que é complicado, qualquer profissão, né? Quando você termina de se formar, você vai lá, faz uma faculdade de engenharia elétrica. E aí você vai instalar o primeiro sistema elétrico de uma casa, né? Cara,
você fica com medo, né? Você não vai ser o seu melhor trabalho, concorda? Por quê? Porque não tem a experiência, né? Então, quanto mais experiência você tem, melhor você se torna em relação àquele assunto. Quem são os consultores, os grandes consultores? Seja de que área for, são aquelas pessoas que erraram, até não poder mais, né? Até aprender de verdade, né? Até aprender ali, ó, na prática, na pele. Então, realmente isso conduz a rol. Então, tem que passar pelo processo mesmo. Se não passar pelo processo, fica complicado de entrar na empatia e compreender a dor do outro, né? Como compreender a dor? Como conhecer o doce se eu nunca comi doce? Como compreender o salgado se eu nunca comi salgado? Fica complicado. Então, quem tem esse passado negro, vamos dizer assim, bora para ser terapeuta, né? Porque a vida vai dando sinais. Então, eu estava falando, mas a religião não é para mim, e a religião não é para as pessoas que vieram trazer uma clareza maior e desmistificar e devolver o poder nas mãos do ser humano de uma forma mais objetiva, tá? Por quê? Porque existem alguns dogmas, algumas regras que não fazem mais sentido, né? Para alguns seres, digamos assim. Então, para mim, o caminho da religião não era um caminho. Então, assim, como é que eu ia desenvolver a minha mediunidade? Primeiro, se eu morria de medo de qualquer paranauê que falasse de espírito. Primeiro ponto. Segundo, se eu era questionadora e se eu não tinha educação, né? Porque eu não era uma criança educada, eu não era uma adolescente educada. Se eu não concordava com algo, eu questionava, eu perguntava, eu desafiava. Então, assim, não tinha, porque eu não tinha como ser doutrinada. Era quase um bicho selvagem, sabe? E que ficava incorporando o tempo todo dentro de uma família cristã, que tinha medo, mas que virou outro, não adiantava levar para padre, eu ia acabar parando ali no Pai de Santo para tirar o negócio do meu corpo, né? Então, era mais ou menos assim. Então, eu ouvi durante a minha vida várias vezes que eu precisava desenvolver a minha mediunidade, né? E quando eu me tornei adulta, eu fui buscar, por exemplo, o espiritismo kardecista, que falaram que eu tinha que desenvolver minha mediunidade. Se eventualmente eu passava por uma taróloga, ela falava que eu tinha que desenvolver a mediunidade. E assim foi. E quando eu entrei, né, no mundo das terapias holísticas, né, que desvinculados de doutrina, aí o discurso mudou, né? Aí veio mais uma coisa assim, você veio para trabalhar com cura, você veio para ser terapeuta, né? Então eu comecei a ouvir isso, né, muitas vezes, e aí eu comecei a falar, ok, então eu comecei a dar um pouco mais de liberdade, né, para essa área, e eu comecei a me desenvolver. Então, olha para os sinais que a vida está te dando. Se você sente no seu coração que você quer ser um terapeuta, mas você tem vergonha de algo que você fez, primeiro, vai se tratar, né? Vai tratar as suas dores, vai olhar para as suas sombras, porque não existe pecado, tá? Tudo é ferramenta do universo para nossa evolução e para a evolução da humanidade e do próprio cosmos. Arrou? Então vai se tratar, vai olhar para as suas sombras, né? E vai se desenvolver. E vai buscar se desenvolver como terapeuta dentro das áreas que vão surgindo para vocês. Tem uma dúvida aqui da Lindsay. Alguns clientes eu sinto que devam seguir a área terapêutica. A maioria, na verdade, eu sinto isso. Minha percepção fica muito confusa. Olha, mas no final eu acabo indicando, orientando que sigam o caminho das formações terapêuticas. Cara, o que acontece, Lindsay? Eu também atendo muitas pessoas que têm uma energia, todo mundo tem energia de cura,
todas as pessoas, tá? E existem, e o caminho, tudo é cura, né? Tudo é transformação. Então, sei lá, se você for pegar, eu gosto de pegar uns exemplos assim mais céticos. Um engenheiro civil, por exemplo, né? Para mim é cura. Como não é cura? Né? O cara vai lá, ele faz projetos, desenha casas que vão abrigar famílias, e dependendo do projeto dele, isso vai proporcionar mais harmonia, porque o ambiente onde a gente vive é de extrema importância, o nosso espaço sagrado é cura. Arrou? A pessoa, sei lá, tudo é cura, tudo acaba trazendo transformação se a gente tiver o olhar desmistificado da espiritualidade. Porém, existem algumas pessoas que vêm, de certa forma, para trabalhar com magia, com manipulação de energia. Aí é diferente, tá? Essas pessoas que vieram com a missão, o propósito de alma, têm as qualidades de alma para manipular a energia, para transformar ali o ser diretamente numa área mais terapêutica, a gente consegue sentir, né? Eu sou terapeuta petmercana, sou terapeuta xamânica. Então, quando alguém chega para mim, passa por uma consulta, que eu uso a minha mesa, que é essa daqui, que é a mesa petmercana, né? Que foi desenvolvida por mim. Arrou? Nessa mesa, eu consigo avaliar qual é a cor de missão de alma da pessoa. Se a cor de missão de alma da pessoa, que é a cor da aura do corpo mental concreto, for vermelha ou for laranja, esquece. Essa pessoa não tem outro caminho a não ser trabalhar diretamente com a cura, a não ser um terapeuta. Arrou? E dependendo, e não adianta, e é terapeuta que bota a mão na massa mesmo, que vai lá na sombra, que cutuca, né? Então não adianta fazer outra coisa, que a vida acaba não fluindo. E semelhante atrai semelhante. Então, Lindsay, como você veio com esse propósito de alma, você acaba atraindo muitos clientes com esse propósito, tá? Então, por isso mesmo que muitas das pessoas que passam com você têm esse direcionamento, ok? Agora, todo mundo pode trabalhar com cura de uma forma ou de outra, mas essas pessoas que vieram com uma cor de aura do vermelho ao laranja, né? E aí pode combinar com outras características, né? Porque a gente tem tanta características que formam a nossa personalidade, né? E a personalidade, ela vem justamente para dar um direcionamento, né, da nossa função, né, no universo. Mas aí a combinação da cor da sua aura do mental concreto com o seu clã, com o seu signo, com o seu Odu, né? Então você vai ver várias combinações que o caminho de vida da pessoa acaba seguindo para isso. Existe uma psicoterapia sistêmica incrível chamada Círculo da Vida e que eu chamo de Círculo Oca, né? Na minha condução é Círculo Oca, porque eu coloquei ali alguns elementos xamânicos no procedimento. Mas é uma psicoterapia que envolve, ela é feita em grupo, né? E a gente consegue ali acessar, digamos assim, partes das outras pessoas e manifestar. E num dos círculos que eu participei, era para uma pessoa que queria ver sobre propósito de vida, né? Que é uma pessoa que queria falar sobre missão de alma. Então várias pessoas foram lá representar ele próprio, partes dele, e eu fui a representante de uma das partes dele. E veio uma coisa, né? Justamente do que? Essa história foi muito bonita até, e foi recente. Ele é uma pessoa que já está desenvolvendo, estudando, participando de vivências, de rituais de rituais do Daime, que são diferentes, tá? Embora a bebida do Daime
né? A bebida sagrada do Daime seja a mesma bebida dos rituais xamânicos com medicinas, são rituais distintos, tá? Então ele há 12 anos frequentando rituais de Daime, desenvolvendo espiritualidade, expansão de consciência. E no círculo dele, o que veio assim, ficou muito forte, que ele já era para estar no papel de dirigente há muito tempo. Que a missão de alma dele não era ficar só no papel de dirigido, mas era de conduzir esses tipos de trabalho, era de levar a consciência para as pessoas, era para auxiliar as pessoas na expansão de consciência, né? E ele estava ali, né? Ali como dirigente, e aí eu tive a oportunidade de trocar um pouco de conversa com eles depois, né? E aí veio, né? Assim, por quê? Um monte de cobrança. Mas é porque eu sinto isso. Mas é porque eu sinto tristeza. Mas é porque eu não me sinto bem ainda, totalmente, plenamente. Como que eu, que tenho um monte de dúvidas na cabeça? Como que eu, que tenho dores? Como que eu, que não sou perfeito, vou conduzir um trabalho espiritual? Arro! Você tá perfeito! Perfeito para isso! Perfeito! Então, essa coisa da culpa, gente, culpa não serve para absolutamente nada, né? Até numa mentoria recente que eu dei aí para terapeutas, eu até falei que culpa é igual cocô de gente, né? Porque cocô de animal ainda serve para alguma coisa, mas cocô de gente não serve para nada, né? Precisa ser muito trabalhado, né? Muito processado para servir para alguma coisa. Então a culpa, ela não ajuda em nada, tá? O que ajuda é você olhar para aquilo que te traz culpa, olhar de fato para aquilo que te traz vergonha, olhar de fato para aquilo que te traz arrependimento, né? Olhar de fato para aquilo que te dá dor, para você olhar e enxergar o que aquilo realmente veio e trouxe ou desenvolveu de bom na sua vida. Arro? Para que você possa praticar isso e transformar esta energia, né? Então, eu acho que é isso. Eu ia falar da vida pregressa dos terapeutas, eu vim falar e quebrar esse paradigma e dizer que terapeuta é um ser humano, é gente, tem conta para pagar, tem dor de barriga, sim, né? Mas não tem muito mimimi, não tem vitimismo, né? Por quê? Porque ele sabe que tudo é um processo, tudo é cíclico, tudo é pro bem, tudo é pro bom, tudo é pro belo, tudo traz um aprendizado e nós estamos aí para isso, né? Então, como é que você, sem ser gente de verdade, sem manifestar você do jeito que você é, né? Se você veste aí um arquétipo do perfeito, como é que um cliente vai chegar para você e vai falar assim, eu tenho jeito, existe chance para mim, eu posso me curar? Se ele vê diante dele uma pessoa, nossa, uma divindade, né? Ele vai achar que é inalcançável, né? Então, quando ele vê que ele tem diante dele uma pessoa, né, que tá junto com ele, aí sim, cara, aí ele vai falar, eu também posso, né? Arro? É isso, meus amados. Espero que tenham gostado aí dessa conversa maravilhosa que nós tivemos. E para encerrar, eu vou encerrar aqui com um canto de tambor, né? Para falar justamente dessa energia de cura. Essa canção é do Léo Artesi. Arro? A canção linda. Cura, cura.
isso, meus amados. Confie em vocês, confie no seu talento e traga todo esse amor, né? Traga toda essa vontade de transformar, né? E seja um terapeuta da sua própria vida, ou seja, um terapeuta de outras pessoas, né? Não tenha medo, não tenha receio das suas sombras, porque elas estão aqui para impulsionar e para a gente poder superar e ser cada dia melhor e manifestar cada vez mais a nossa verdadeira essência na Terra. Adorei estar com vocês toda quinta-feira, 8 horas da noite. Estamos aqui na live do Desmistificando o Xamanismo. Espero revê-los na semana que vem. Dia 29 de agosto agora é o nosso próximo ritual. Tem vaga para participar do ritual online, né? Com a energia de Inhansan, do elemento ar, e o tema é Abra seu coração. Abre teu coração. Né? Então, quem quiser participar, manda um direct que a gente passa todas as informações. Boa noite, amados. Gratidão por existirmos. E até breve. Beijos!